quadros malditos de Giovanni Bragolin. Bom, a série de quadros, originalmente batizada Gypsy Boys, que conta com 27 obras, retrata imagens de crianças chorando, com feição de muito sofrimento e agonia, o que já é horrível de se imaginar. Poderia ser apenas uma arte de mau gosto do artista, mas acontecimentos envolvendo esses tais quadros amaldiçoados foram relatados, criando essa lenda assombrada. No ano de 1985, o jornal britânico The Sun noticiou um acontecimento um tanto quanto inusitado. Uma residência pegou fogo, mas nem tudo foi consumido pelas chamas. Um item sobreviveu intacto ao acidente. E esse item, adivinhem, era uma das 27 pinturas das crianças chorando. Giovanni Bragolin, ele foi um pintor italiano e tem poucos registros históricos a respeito dele, nós não sabemos muito, não existe uma biografia que conta a história dele ou que nos mostre como foi a sua construção do seu caráter. Giovanni Bragolin Barboli, nós não sabemos como foi sua história ou como foi a sua infância, se ele teve algum trauma ou qual foi o fator desencadeante, o que houve, qual foi o gatilho que fez com que tomasse algumas ações no futuro. Então, nós não sabemos nem mesmo ao certo a sua data de nascimento, o que nós sabemos são apenas especulações, nós não sabemos onde ele passou sua infância, também não sabemos. Antes dos quadros de crianças, Giovanni Bragolin Barboli pintava quadros de paisagens e natureza morta. Embora os quadros tenham sido pintados nos anos 50, a lenda surgiu na Inglaterra, e se espalhou pela Europa em meados dos anos 80. O pintor italiano Giovanni Bragolin, frustrado com suas artes que não lhe rendiam frutos, resolveu fazer um trato com o diabo. Só que ele, muito do esperto, não vendeu a sua alma como forma de pagamento, e sim as almas daqueles que comprassem seus quadros. Um queridão, não é mesmo? Aqui, foi observada que, além do medo, tristeza, angústia e mau gosto que as pinturas representavam, havia figuras escondidas fazendo algum tipo de mal para as crianças choronas. Nesse quadro virado para baixo podemos notar uma mão no pescoço da criança. No chapéu e ombro do menino, pode-se perceber um líquido um tanto suspeito, com a aparência de sangue como se ele tivesse levado uma paulada. Repare também que a parte da mancha no chapéu, está achatada, amassada. Aparentemente a primeira imagem não demonstra nada de anormal, mas já na segunda ampliada, podemos ver que o olho esquerdo do menino parece estar vazio e que a beirada do olho está meio murcha. Alega-se que a menina da imagem teria sofrido uma amputação em seu braço direito. Repare que a cor da manga do braço direito não condiz com o resto da roupa. Afirma-se também que essa parte que parece ser a franja do manto que a cobre, seria o sangue do membro decepado a pingar. Outra coisa relevante também diz respeito ao seu braço, dessa vez o esquerdo. Note como ele parece desproporcional ao resto de seu corpo. Alguns dizem que seu braço estaria deslocado, mas outros afirmam que ele também fora amputado, depositado posteriormente por cima do corpo da menina. Percebe-se também que a mão está inchada, e seus dedos arroxeados, características comuns de membros necrosados. Essa imagem é intrigante. Existem duas sobras na imagem, a da criança à esquerda de quem está vendo a pintura, e outra desconhecida à direita. Perceba que a sombra da direita porta o que parece ser um chapéu. Ou seja, a criança está encarando uma pessoa de chapéu, provavelmente seu algoz. Ela está aterrorizada e parece prever seu destino. Curiosamente, essa mesma porta de madeira aparece em várias outras pinturas, como na quarta e sexta imagens. Virada de lado, pode-se ver um tipo criatura do mar, diz a lenda que o pintou uma criatura do mar, como o mais temido. Leviatã. Virada de lado, pode-se ver um tipo criatura do mar, diz a lenda que o pintou uma criatura do mar, como o mais temido. Leviatã. A imagem a seguir também mostra a face de um demônio acima da criança. Em todas as pinturas de Giovanni Bragolin, são sombrias, cheias de temor, angústia e sofrimento. E em todas elas existe de fato mensagens subliminares e uma figura de entidades malignas. Além disso, existe uma variação de lendas, porém, todas elas chegam em um denominador comum. Sofrimento, angústia e atos assustadores sobre elas. Em uma das lendas conta que, na noite do pacto, Giovanni teve um sonho, onde 27 crianças tinham perdido suas vidas num tipo de ritual satânico, onde elas choravam e imploravam por clemência. No dia seguinte, ele pegou tinta e tela e começou a fazer as pinturas para depois vendê-las.
As pinturas fizeram muito sucesso, e logo os quadros de Giovanni começaram a serem reproduzidos em série, tal como esses quadros que podemos comprar hoje em dia nesses bazares de esquina. Bragolin usou formas subliminares para mostrar que as crianças estavam mortas. A principal seriam as pupilas dilatadas. Relatos contam que assim que os quadros são levados para as casas, os maus agouros iam junto. Em outras palavras, disse de um pressentimento ruim ou um sinal de que algo ruim acontecerá. Pessoas perdiam empregos, adoeciam. Quando os quadros já estavam numa quantidade considerável de lares, os incêndios começaram. Os bombeiros nunca conseguiam encontrar a causa, até que começaram a associar ao quadro pois, mesmo numa residência reduzida às cinzas, ele nunca era muito afetado. O tabloide Sun, e em particular, seu editor Kelvin Mackenzie, publicaram uma nota em 4 de setembro de 1985, bradando a flamejante maldição do garoto em lágrimas, alegando que a pintura é a causa de incêndios. O Sun conseguiu criar um frenesi popular em torno da lenda. No auge do pânico, o Sun iniciou uma campanha para que os ingleses se desfizessem das imagens malditas. Semanas depois, conseguiu promover uma grande queima de 2.500 quadros enviados por seus leitores. Uma outra pintura e assustadora. Criada em 1972, a pintura traz um menino e o que parece ser uma boneca em tamanho real parados em frente a uma porta, ou janela, de vidro através da qual podemos ver algumas mãos tentando alcançar o menino. Ela foi exposta na Galeria Feingarten, em Beverly Hills, e comprada pelo ator John Marley, conhecido por seu papel em O Poderoso Chefão. Tanto Marley quanto o crítico do Los Angeles Times que analisou o quadro morreu pouco tempo depois, e a obra desapareceu. Foi só em 2000 que a fama de The Hands Resisting realmente viralizou, no momento em que uma pintura foi colocada no eBay por um perfil anônimo, que alegou ter tido a compra de um colecionador que o encontrou em uma cervejaria abandonada. Segundo esse usuário do eBay, um dia sua filha de 4 anos contou que as crianças do quadro estavam brigando e entrando em seu quarto durante a noite. No anúncio foram anexadas fotos concluídas tiradas com uma câmera ativada por movimento, que mostravam as figuras do quadro se movendo. Além disso, havia uma descrição explicando que poucas semanas após a aquisição, a família passou a apresentar sintomas como prazeres, uma sensação de ser puxado por algo invisível e uma vontade inexplicável de gritar. Ainda assim, o quadro foi comprado por $1.025. De acordo com Sean Robinson, dono do quadro, Tianguisman está em sua família há pelo menos 3 gerações, e chegou a ele como herança de sua avó, que alegou ter conhecido o artista que o criou. Segundo ela, esse pintor misturou seu próprio sangue à tinta com óleo vermelho do quadro, e tirou sua própria vida pouco depois de completar o trabalho. Em um relato para o site Yotrui Tales, Sean afirmou ter ficado sabendo pela avó que durante os 25 anos em que manteve a pintura em seu sótão, ela se esforçou em atrevidote benefícios o vulto de um homem passando pela casa. À noite, era possível escutar choros e barulhos estranhos vindos do local onde o quadro estava guardado. Pois bem, após o falecimento da avó, chegou a vez de Robinson salvar a pintura consigo, dando início a uma série de acontecimentos catastróficos em sua casa. Ruídos, choro, vultos e inclusive alguns acidentes aparentemente inexplicáveis aconteceram com seu filho e seu pai. Algumas dessas influências foram registradas por ele em vídeo.